Estamos aqui mais uma vez com o meu querido amigo Fernandinho, o Amorista, para nossa discussão do dia, nosso comentário da semana aí sobre saúde mental, sobre melhoras de vida por meio do humor, da ocitocina produzida naturalmente, né? Com as suas histórias, os seus exemplos e as suas experiências. Fernando, meu querido, bom dia. Estou vendo que o sol está bonito por aí, está dentro do carro, né? Para aqueles que nos ouvem em outro horário, boa tarde, boa noite também. E hoje é o dia da história número 2. Então, a palavra já é sua. Pode dizer, comece com a sua história número 2 de hoje. Opa, rapaz, satisfação enorme. Estou mais uma vez no nosso encontro maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, para onde você estiver no Brasil e no mundo aí. Uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez com o senhor, é uma honra. E essa história de hoje, que é Eu Sou Negona, é uma história. Como hoje eu faço trabalho com morador de rua, dependente químico, pessoas com dependências emocionais, que você sabe o mundo aí fora. E eu que tô aqui fora no mundo, doutor, o povo tá estressado, o povo tá insatisfeito, o povo, só para você ver, doutor, ontem, eu observo no retrovisor do carro, eu dirigindo aqui, aí um rapaz querendo passar por mim aqui, querendo passar, o carro praticamente parado, eu deixei ele passar. Aí quando ele chegou no sinal que o outro não deixou ele passar, ele não acelerou e deu uma porrada no carro do cara. Já foi aquele estrago, né? Então eu percebo que o povo está muito insatisfeito, os tempos são outros. E muito dessas questões é porque, de fato, as pessoas esqueceram seus valores, esqueceram de onde elas vieram, esqueceram quem elas são. Quando você não sabe de onde você é, quem você é e quais são os seus valores, você fica muito fácil de ser seduzido por esse mundo caótico que está aí fora. É muito caótico. E essa história, Eu Sou Negona, aconteceu. Este jovem rapaz estava com 9 anos. 9, doutor, 9. 9 9 anos. anos. Fazia a terceira série. E, olha, foi um ensinamento, como todas as histórias são, inesquecíveis da minha vida, que hoje eu já passo para meus filhos, para neto, para nunca esquecer suas origens. Eu Sou Negona é mais ou menos assim. A minha avó era uma negona da bundona. Parecia aquele personagem do Tom Jerry, que a gente só via a costa dela, do Tom Jerry, quando aparecia aquela negona da bundona, assim, do desenho. Enorme, que o Tom Jerry naquele desenho, a gente só via ela de costa. A bicha era enorme, uma negona com um pano amarrado na cabeça aqui. Aquilo era meio que ser minha avó. Enorme, grande e gorda. Aí, era o dia para assinar meu boletim na escola. Tinha que se assinar meu boletim. Chego em casa, falo para minha mãe: mãe, tem que assinar o boletim lá na escola. Ela disse: não, eu vou, beleza. Chega o dia do boletim, né? Todo mundo tendo aula, todo mundo assistindo a aula ali. Do nada a porta abre. Quando a porta abre, menina de 9 anos, 10 anos, aquela turma toda barulhenta, porque era assim, na época, quando ia assinar o boletim, a aula não parava. A mãe pedia licença, entrava na sala, sentava na mesa com a professora, sentava e ia embora. Rapaz, quando a porta abriu, doutor, era quem?
a minha avó. Quando ela abriu, que eu... Oh, meu filho! Quando ela abriu, que ela deu tchau assim, doutor. Naquele momento, a turma parou e ficou em silêncio e olhou para aquele ser, em câmera lenta, em passos lentos assim, indo em direção à professora. E todo mundo assim espantado, eu espantado, todo mundo espantado, porque o ser era enorme. O cabelão duro, aquela sandalinha havaiana, e aqueles quadrilzão largo, e os peitos trocados para frente e a bunda para trás. Ela passava, depois de meia hora, para vir a bunda junto, que era assim, deitado para trás assim. E foi. Doutor, quando ela me senta na mesa, aquelas cadeirinhas de escola de escola pública, quase quebrou. E aí ela foi e pediu o negócio que ela não sabia assinar. Você não tem um... Rapaz, e ela passou lá o dedo no borrão, aquele negócio que tinha pra assinar assim, que ela não sabia escrever. Sim. Doutor, quando ela fez isso, que ela levantou, que ela voltou, ela veio, me abraçou e deu um beijo em mim. E foi saindo. Na hora que ela fechou a porta, doutor, foi uma gritaria dentro da sala. A voz Fernandinha negona! Cabelo duro! Negona! Aquele negócio eu nunca tinha passado por aquela circunstância. Quando eu olho, doutor, eu digo, mas rapaz, vocês estão chamando minha avó de negona, né? Aí eu fui pra cima, pra dar porrada em menino 9 anos, 10 anos, aquela bagunça na sala. 2 amigos meus, vocês estão chamando a avó de Fernandinha de negona. Professor, doutor, foi aquela porraiada, aquela briga, aquela menino correndo, e sei o que, a professora, calma. Fernandinho, professora, deu um puxão de orelha em mim, me chamou para a secretaria. E você só volta amanhã com a sua mãe acompanhando seu pai. Fui para casa muito triste, muito chateado mesmo. Chego em casa, aí minha mãe não estava em casa, eu digo, eu vou na casa da avó, ficava uns 100 metros. Quando eu saio de casa, que eu vou na casa da minha avó, que eu chego, ela já me esperava por esse horário, porque eu era doido pelo feijão dela. Eu era doido pelo feijão. Quando eu chego, doutor... Ela é viva ainda, Fernandinho? Hã? Ela ainda é viva ou é falecida? Não, morreu já morreu. Ah, qual que era aí, o nome doutor, dela? Era Francisca, só chamava de Chica, a dona Chica. Sim. Doutor, quando eu cheguei, que ela viu eu com aquela cara assim, ô, meu filho, é o feijão, você tá com fome? O que é? Que você tá assim? Aí eu falei com a cabeça baixa, com vergonha, e falei assim, vó, o que foi, meu filho? Não, é que os meninos lá na escola falaram que a senhora era negona. Pra que eu fui dizer isso, doutor? Isso fazem o quê? 34 anos que isso aconteceu. Eu nunca esqueci daquilo. Na hora que eu falei assim, falaram que a senhora era negona. Ela disse, o quê? Cabra sem vergonha. Tu tá sim? É porque eles chamaram que eu sou negona? Pera ali, cabra sem vergonha. Ela correu num chicote que ela tinha de couro de bode. Ela tinha um chicote. Rapaz, ela foi nesse chicote. Pera ali, cabra sem vergonha. E a bicha era gordona, grandona, correndo atrás de mim com um chicote, doutor. Mas não me pegava. Eu corria para um lado, eu corria para o outro, eu me abaixava, esquivava, ia para pegar, eu não pega não, parecia a luta. Eu, opa, lá, vai para cá, opa, e dava um mortal, virava. Aí ela tinha um negócio assim que ela colocava as panelas penduradas de alumínio. Pera lá, sem vergonha. Aí ela pegava as panelas, doutor, no quintalzão, rebolava em mim. Aí eu parecia aquele filme da Matrix, só assim, ó. Panela para um lado, panela para o outro, eu baixava, panela subia. Sem vergonha, tu vai ver, porque se corresse era pior, doutor. Sem vergonha, tu vai ver, eu corria. Quando ela tava para colocar os fatos para fora, de tanto cansada, eu digo, não, vou deixar ela me pegar. Vou deixar ela me pegar, isso vai ser pior. Né? Ela já tava morta mesmo, não ia adiantar mesmo, não ia fazer muita coisa comigo. Para, sem vergonha. Quando eu parei, que ela foi chegando perto de mim, ela já foi soltando essas palavras que eu nunca esqueci. Seu sem vergonha. Tu não sabe quem tu é, não. Tu não sabe de onde tu veio.
Que homem tu vai ser? Que homem tu vai ser nesse mundo se por causa dos orelhas secas falar um negócio desse vai te derrubar, rapaz? Eu não te criei pra isso, não. Aí eu nunca esqueci, doutor. Ela foi chegando perto de mim com os 2 dedos assim, ó. Ela pegou assim, ó. Eu sou negona. Eu sou negona. Se você... Que homem vai ser você, rapaz? Doutor, eu tinha 9 para 10 anos. Escrevendo o livro e colocando as histórias, eu começo a entender porque de lá para cá, em espaços públicos de comunicação, em rádio, em TV, não me importa quem esteja do meu lado, eu consigo conversar, eu consigo dialogar. Já teve ocasiões aqui em São Paulo de eu entrar em espaços aqui em determinadas regiões, padarias, onde as pessoas estão frequentando há 10, há 15, 20 anos aquele local. Deu entrada, doutor. Eu dar, opa, bom dia, tudo bem? Não me responderam, doutor. Não responderem. Olharem para mim assim. O que esse cara tá fazendo aqui? Aqui não é o lugar dele? O que ele tá fazendo aqui? Junto com isso que eu tô lhe falando, vem aquela história que eu contei do 7 de setembro, onde as pessoas ficavam tirando, você entende? Sim. É a mesma lógica. Então, essas histórias são mais ou menos da mesma época, não é? Aquela, salvo engano, era com 7 anos. 9, essa mais 10, ou menos 9, por aí. Porque é o princípio de toda a formação da sua construção, né, social no relacionamento com os outros. Quando eu falo para o senhor hoje que eu trabalho hoje com dependente químico, o rapaz é um dos que mora comigo hoje, que era um ex-morador de rua. Doutor, esse cidadão, ele ficava espantado. Padaria simples, de eu chegar assim, entrar e fazer isso. Ele parava, eu entrava na padaria e procurava ele. Uai, cadê ele? Tava lá fora. Eu falei, por que tu não vai entrar? Ali não é pra mim. Eles não vão mandar a gente embora? Mandar embora por quê? Mandar embora por quê, criatura? Então, eu tive muita sorte pelos mestres que eu tive, que tiveram a forma deles de me ensinar, porque se fosse hoje a psicologia que eles utilizaram em mim, não, isso tá errada, isso foi bruto, eles foram grossos, mas foi isso que me ajudou a construir essa base sólida, com a capacidade de saber onde eu entro, de saber dizer não, de não tentar encaixar em grupos para agradar outras pessoas, aonde você faz uma desconstrução social de quem você é, da sua origem. Por exemplo, não tá para ver a foto aqui. É muito cultural da minha região, a gente começa a sair com peixe frito. Sair com peixe frito. O açaí, esse que aqui a gente consome mais como doce, né? Como uma espécie de sobremesa. Lá na sua região é mais salgado, né? Mais prato. Não, o açaí com peixe frito. Eu tenho amigos meus lá da minha terra que aqui eles estão tomando tudo quanto é tipo de remédio. Por quê? Porque nesses espaços que eu estou falando para você, ou outros espaços, não aceitaram eles pela origem cultural, pela cor, da onde vem, não sei o quê, e eles começaram a se desconstruir quem eles eram. Que no caso eu citei do açaí. Tem amigo meu hoje que ele se desconstruiu. Ixi, eu não como mais isso, não. Eu não como. Então, o que eu tô falando para você? Que essa eu sou negona, essa história, de uma simplicidade muito grande, ela me deu uma base para hoje, quando eu entro em espaços
que as pessoas tentam, que tem muito isso, doutor. Eu passo muito isso aqui. Tu é nordestino, ou volta para tua terra. Essa narrativa é cansada, para mim é sem falta de inteligência, sem criatividade da pessoa falar, mas eles ainda utilizam isso. E o povo, querendo ou não querendo, que eu represento, que é o povo quem é o operacional, é o invisível, é aquele cara do chão de fábrica, é a senhorinha do café, que está fazendo aquilo ali, o trabalho dela. Mas ela está se achando que ela não é ninguém, né? A pessoa coloca na cabeça que ela não é ninguém. Porque, que eu estou falando, começa a desconstruir a pele, de onde ela é, o jeito falhado que ela fala, o que ela come, o que ela se veste. E é muito louco, porque o que eu acredito, doutor, que hoje o que é um grande perigo para esse sistema doente que está se tornando aí fora, eu acredito, até comecei a falar na nossa live passada, que é o homem comum. O maior perigo para esse sistema aí, sabe, é o homem comum. E o que é o homem comum? É aquele que trabalha, é aquele realmente que paga suas contas, é aquele que não cria muitas expectativas no sentido de esperar, né? Aquele que cria expectativa no sentido de esperar. Porque se o cara, ele trabalha, ele tem uma certa subsistência, ele mantém, né? Ele consegue sobreviver dignamente, e ele, principalmente, não consegue ser seduzido, por isso que eu estou lhe falando, a ponto de desconstruir quem ele é. Olha, esse teu jeito de falar tá errado. Tu tem que falar mais, opa, tudo bem, uma elegância, eu queria estar muito feliz por estar aqui, tal. Não é eu. Não seria eu. Então, quando hoje eu encontro pessoas que estão com a cabeça hoje arrebentada por conta dessas... Elas esqueceram quem elas são, porque se a pessoa sabe quem ela é, esse tema que está muito na moda, até diminuir um pouco a questão do bullying. Não, oh, meu Deus do céu, não funciona. Comigo isso não funciona. Então, Eu Sou Negona, ela é uma história de um conteúdo, entre aspas, que traz uma narrativa simples. Parece simples, né? Mas, no entanto, é de uma riqueza de valor para quem consegue desenvolver a sensibilidade para perceber essas nuances da vida. E que a maioria... E quem você estava contando você falou da ocitocina, que você falou ocitocina, serotonina, eu também a dopamina, que embora eu não seja cientista, mas nas minhas pesquisas, estudando, sou cientista. Ei, doutor, e essa semana eu tô falando com os passageiros das nossas lives, e eu contei do senhor, que o doutor, você me ajuda falando. O doutor falou que eu tenho que tomar um cuidado, porque eu não tenho formação. Mas o senhor me trouxe um detalhe muito interessante na live anterior, que o senhor disse que eu estou indo para a prática e eu estou fazendo o coisa reverso, né? O contrário. Que é alguém Sim. que vai para a prática... Da prática para a teoria. Para a teoria. E aí, eu já estou... pode falar. Nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu descobri, mais uma vez, eu tenho que tomar cuidado, né, que eu não sou cientista, eu descobri que é tão difícil eu ser seduzido, bom sentido ou no mau sentido, por tudo que está acontecendo aí fora, por conta que os valores que eu tive, a educação que eu tive, eu recebi uma educação que você estava com muito pouco, você estava comendo um pão, tinha que dividir, mas tinha que agradecer. A todo mundo tinha que agradecer aquilo. Nunca tinha pena, nunca tinha dó. Sim. Nunca pena e nunca dó. Você não vê pena, nunca dó. Agora, eu entendi. Eu vou lhe fazer uma provocação. Duas, aliás, se der tempo. Eu gosto. Duas, se der tempo. Nesse nosso exercício de misturar prática com ciência.
primeiro que o tema que você nos trouxe, esse tema que você traz à tona, é um tema muito sensível, muito delicado. Nós estamos falando aí de racismo, né? Nós estamos falando de uma coisa, até um crime, é uma coisa muito séria. Nós estamos falando em racismo de cor de pele, nós estamos falando em racismo de regionalismo, de tudo isso. E você me trouxe algo que eu não tenho como não lhe provocar de duas maneiras. Primeiro, existe um filósofo, o qual eu, inclusive, respeito muito os trabalhos, eu sou um admirador dos escritos dele, chamado Bauman, filósofo bastante contemporâneo, inclusive, filósofo inglês. E o Bauman fala sobre a liquidez da sociedade atual, em detrimento à solidez das gerações anteriores às nossas. Traduzindo em termos práticos, né? Se eu tenho este copo, ele em si é sólido, mas o líquido que coloco aqui dentro, ele toma a forma do recipiente. Segundo Bauman, essa geração atual, da nossa para frente, vamos assim dizer, dos mais jovens, é uma geração mais líquida, em que o indivíduo se vê obrigado a abrir mão dos seus valores, ele abre mão da sua formação, da sua pessoa, para poder se enquadrar, se adaptar à sociedade. E assim, nessa busca constante por aceitação. Senão ele vai ser cancelado nas redes, senão ele vai ser afastado dos demais. Então, seria nessa história que você me disse, um indivíduo líquido, ele hoje, por exemplo, se fosse o teu caso, se você fosse uma pessoa líquida, nos termos de Bauman, você não estaria usando o teu laranjado, que hoje Não. nós estamos até combinando tom sobre tom aqui, né? Não estaria usando o teu laranjado. Você estaria, talvez até com uma gravata, teria mudado o seu sotaque, teria mudado o seu modo de agir com as pessoas, nessa busca de aceitação. Como Bauman dizia, pessoas líquidas, que elas tentam tomar a forma do recipiente onde estão. Ela tenta, se aquele público da padaria X é daquele jeito, ela tenta se moldar daquela forma. Se ela vai em outro lugar, ela se molda daquela outra forma. E ela acaba perdendo a identidade. Agora, essa história relata bem a solidez da sua avó, que quando viu diante de uma situação que poderia ser constrangedora pelo fato do sofrimento do neto, ela lhe dá uma lição de lhe dizer: sou negona com muito orgulho, essa é a minha vida e você é da onde você saiu, essa é a tua raiz. Então, esse é o comportamento sólido que cada vez mais faz falta nos dias de hoje. Essa é a primeira provocação que eu te faço. Você, no teu cotidiano, no teu laboratório humano, que é esse carro, quantas pessoas que você não percebe que são líquidas? Que criam um personagem para agradar os demais? Que às vezes até com você. Às vezes a pessoa não é daquele jeito, mas ela cria um personagem naquele momento ali, para poder lhe agradar de alguma forma, ou até para poder não lhe ouvir, se for o caso, naquela história que nós falamos ontem, né? De repente a pessoa que você não impõe a conversa, que você não puxa o assunto, você fala tudo bem. Se a pessoa perguntar, você responde. Será que você recebe, será que você vê mais pessoas líquidas, segundo Bauman, ou pessoas que acabam perdendo a identidade e aí por isso acabam tendo esses problemas, como você disse, a cabeça arrebentada? Ou será que você recebe mais pessoas sólidas?
Olha, o que eu acredito, o que eu estou percebendo é que as pessoas elas estão líquidas. Elas estão líquidas. Ó, por incrível que pareça, essa provocação sua trouxe muitas reflexões para mim. Por quê? Porque muita gente, algumas pessoas que me conhecem e começaram a conhecer o Fernandino, tem gente que o personagem, isso aqui é um personagem, o Amorista é um personagem, mas que é o Fernandino. É eu. É eu. O personagem sou eu. Quando você fala que é um personagem. Olha que louco, doutor, as coisas. Olha como é louco isso que eu tô falando. Olha, nossa, essa provocação sua foi fantástica. Por quê? Porque antes eu tinha criado um personagem dos meus 18 aos meus 40 e pouco, eu criei um personagem. Eu tinha criado um personagem para me encaixar nos personagens que entram dentro do carro, que são os líquidos. Quando eu me assumo com esse jeito aqui, que é o Fernandino, eu recebi porrada, porque falaram para mim, muita gente, agora estão conhecendo meu trabalho, que eu estava perdendo a minha originalidade, porque eu criei um personagem que estava fazendo tudo para agradar, para se encaixar as pessoas. Como? Olha o jeito que... Aí já vem outra provocação. Já vem outra provocação. Existe algo que a gente fala, que a gente lê em psicanálise, e tem essa discussão, que se chama Síndrome da Gabriela, popularmente falando. O que é a Síndrome da Gabriela? Como diria a música do Tom Jobim. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Tem pessoas que dizem assim, eu sou assim, eu tenho a minha origem, e ele defende a imutabilidade da pessoa ao longo do tempo como se isso fosse uma grande virtude. E, na verdade, nós sabemos que estamos vivos para evoluir, estamos vivos para que o dia de hoje eu seja melhor do que ontem, e eu almeje um amanhã melhor. Isso não significa abandonar origens, mas significa, por exemplo, que, na minha opinião, na minha visão, o Amorista é um escudo do Fernandinho. Sim. Imagina o Fernandinho com a sua roupa do dia a dia, sem o escudo do humor, sem o escudo do Amorista, falando que fala do jeito que fala dentro de um carro. Já não estava mais dirigindo por Uber, não estava mais dirigindo por aplicativo. Aí voltamos no início da conversa, as pessoas, o preconceito, os julgamentos sociais. Quando você cria este personagem, você, de alguma maneira, vence essa primeira barreira, porque o humor ele tem esta capacidade de quebrar o senso crítico. O próprio Papa Francisco, recentemente, se reuniu com vários humoristas do mundo todo, e principalmente com humoristas que fazem piadas com assuntos religiosos. Foi uma maneira muito, muito sutil dele dizer que não é legal fazer piada com religião, né? Mas ele disse que o humor é amor. O humor faz as pessoas sorrirem. O humor diverte. O humor leva alegria para todo mundo. Então, dentro dessa reflexão de que você é mutável, não é um indivíduo preso naquela história, porque se você fosse preso naquela história, você simplesmente ia falar, não, eu sou garimpeiro, nômade da Amazônia, e esse é o meu jeito, e eu vou impor goela abaixo de todo mundo que está aqui em São Paulo, porque eu sou eu e acabou. Mas não, você guarda sim esses valores,
não tem a liquidez do Bauman, mas também não tem a síndrome de estática, que é aquela questão da Gabriela do nascer assim, vivia. Não, você cria e criou aí um mecanismo para quebrar a primeira barreira. E a partir dessa quebra da primeira barreira, quando pula o muro, aí você se mostra. E a pessoa lhe conhece. Aí! Ó, então eu vou pegar juntando o que você falou. Essas pessoas que me criticaram quando eu criei o Amorista, na verdade, não conheciam o Fernandinho antes dos 16. Porque dentro da minha família tem esses valores bem, né, forte, Sólidos. mas o que, que todo mundo era apaixonado nos nossos encontros era que isso era equilibrado com humor. Era muito engraçado. Olha, era muito engraçado os nossos almoços, as nossas reuniões de família. Então, o Amorista é um retorno a esses valores. Só foi o que você falou. Aí teve, você está fazendo para agradar. Não, se eu fosse fazer para agradar, olha que louco. Se eu fosse fazer para encaixar, olha como é que eu receberia uma pessoa no carro aqui, doutor. Se fosse para fazer para encaixar. Sim. Tô aqui, a pessoa entrou. Opa, bom dia. Tudo bem, Marcelo? Você quer que eu ligue o ar-condicionado? Ah, tá bom. A rota tá certa? Ah, tá bom então. Desculpa, eu tô vomitando. Se eu fizer assim, eu... Não é eu, doutor. Porque a galera, para se encaixar, eles entram com a lógica do chofer. Eles entram no carro com a lógica do chofer na cabeça, que nós comentamos da vez passada, que o senhor falou. Por favor, siga. Dobre para a esquerda, dobre para a direita. Ele vai me levar. E a pessoa está aqui. Não é eu, doutor, não é eu. Vou lhe contar o que aconteceu ontem. Eu até gravei isso ontem. Como é que é a minha forma de chegar. Nunca vi o cidadão. Nunca vi Charles. Virou meu padrinho. Levou minhas coisas, levou uma bolsa, levou... O rapaz está descendo o prédio dele, doutor. Nunca vi. Ontem, sexta-feira de manhã, eu já sei o estado que eu vou encontrando eles levando para pegar o trânsito. 1h30 de trânsito. Eu sei como é que eu vou pegar eles na sexta-feira. Eles entram no carro. Esse que é o normal, entende? Essa que é o que não vai, eu não vou ser assim. Eu não vou. Ele chega aqui. Meu Deus do céu, sexta-feira. Né? Paro na frente, doutor, do prédio do rapaz. Na hora que ele vem vindo, que ele desce, ele vem vindo atrasado. Olha o que eu faço, doutor. Abra aqui o vidro. Charles, o nome dele, doutor, eu. Ele vem vindo, eu. Ô, Charles! Charles, sexta-feira. Fala sexta-feira. Charles, segunda-feira, Charles. Charles, tira a mão do meu bolso, Charles. Segunda-feira, Charles. Charles, ele fez assim, doutor. Ele fez assim, ó. Ele olhou e viu. Aí ele veio entrando. Eu disse, Charles, doutor, eu tenho gravado o relato dele falando. Eu tenho gravado o relato dele falando. Aí ele entra no carro, aí eu digo, Charles, nunca tinha visto, doutor. Charles, eu vou ter que falar com os meus sócios lá. Você tá indo segunda-feira, eu vou ter que falar com os sócios. Ele, doutor, deu um nó na cabeça dele. Deu nó, doutor. Aí ele ficou parado assim, aí ele, rapaz, hoje é segunda-feira, né? Ele, pois é, Charles. Aí quando ele foi, eu digo, não, Charles, eu tô brincando contigo. Aí eu tenho gravado. Doutor, foi 1h. O cara tava bem aqui, eu tinha que pedir pra ele colocar o cinto lá atrás. Porque ele vinha aqui, ó, aqui conversando comigo, da onde que era, da onde vem isso. Cara, que tinha ficado um dia muito feliz para ele,
o nosso encontro, ele nunca imaginou ter feito uma viagem daquele jeito. Se eu fosse estar no líquido normal, porque o líquido, o normal, essa dissolução é você, como é que eu posso dizer? É você sem não ter, ser sem empatia, é você entrar nesses espaços. Identidade é o massificado, é a sociedade, todo mundo é primo. A mulher, para ser bonita, tem que ter tantos mililitros de silicone em tal lugar, tem que fazer a lipo, tem isso, tem aquilo. E assim sucessivamente. Né? A sua imagem sumiu. Está me ouvindo? Deixa eu ver aqui, pera lá, deixa eu só ver aqui se Tá. aparece aqui. Aí vê se voltou. Mas Voltou? a verdade é essa. É a sociedade dos primos, é a sociedade que todo mundo é igual, onde a identidade se esvai, a identidade vai embora e toma lugar, o que no direito a gente chama de homem médio, mas sociologicamente falando, é o indivíduo. É o indivíduo que acaba cada vez mais sendo igual, acaba cada vez mais sendo ensimesmado. Como, por exemplo, chegou Charles, né, o rapaz? Charles. Chegou o Charles, aí na sua mentalidade, você diria assim, esse é problema dele, se ele está com problema, se ele está com problema dele, tá certo. Tá ok, Charles, qual é o seu destino? Essa rota está melhor, tá bom, não tá, tá até logo, cada um no seu quadrado, né? Aí aquela ideia que já o Charles Chaplin, né, o charado teu Charles, me fez lembrar, ele tem aquele filme brilhante, Tempos Modernos, cada um apertava o seu parafuso de uma grande engrenagem, até que chega no momento a engrenagem o engole, né, o personagem do Carlitos. Por que isso? Porque cada um fica na sua baia, não olha para o outro, não ajuda o outro, não se preocupa, não se coloca no lugar para o outro, não tem compaixão, embora seja um tempo de compartilhar muitas coisas, mas é só na palavra, porque se compartilha um link, se compartilha um vídeo, se compartilha um grupo, mas vivemos uma sociedade extremamente pronta para julgar, numa celeridade incompatível com a verdade, porque a verdade não é tão rápida assim, muito pelo contrário. Nós julgamos pelo aquilo que achamos em uma primeira impressão e, como um passe de mágica, trocamos de canal ou desligamos a TV. Naquela época, que na tua infância foi mais ou menos na mesma época que a minha, você lembra quando tinha 3, 4 canais de TV? Sim. A gente não tinha tanta opção. E aí, diante da falta de opção, a gente tinha criatividade. Rapaz, você foi, vai, continua, foi em cima aí, vai. Entendeu? A gente tinha criatividade. E diante dessa criatividade que nós tínhamos menos angústia do que os jovens de hoje têm. E as pessoas acabaram adquirindo. Porque tanta opção. Você contrata uma daquelas televisões por assinatura, não sei você, mas eu, quando estou diante da minha, eu mais fico passando o canal do que paro em algum. Porque a gente começa naquela história, oh, será que tem uma coisa melhor? Aí você vai passa por outro. Aí passa por outro. Aí você passa por outro. Aí quando tem a televisão, né? Quando eu resolvi ter a minha emissora, graças a Deus foi um sonho conquistado, eu tento levar nela uma programação que não posso dizer que é alternativa, porque ela é conservadora, é uma programação para a família. É uma programação e que não vai ver na televisão comum, na televisão aberta, vamos assim dizer. Que é porque nós temos uma pessoa com muitas opções, com filosofias que, ao meu ver, estão um pouco equivocadas, como aquela que o cliente sempre tem razão. Eu já sou mais adepto ao Steve Jobs, que dizia assim: não, o cliente não tem razão, ele não sabe o que ele precisa. Eu, como criador e vendedor, tenho que mostrar a ele algo que ele precisa, porque senão nós vamos ficar sempre na mesmice.
e não vamos criar nada novo. O espírito da inovação é exatamente esse. Quando ele criou um aparelho, que era o iPad, qual era a função, a necessidade de um aparelho desse naquele momento? Nenhuma. Já era um avanço muito grande ter um celular. Aí, de repente, ele cria um dispositivo que dita uma regra e faz que ele seja imprescindível. E a mesma coisa eu acho que são as pessoas. Quando você toma para si o problema do Charles, você criou um link com ele. Você criou uma ligação humana que até o último dia da vida dele, ele vai se lembrar que naquele dia ele esteve em São Paulo, ou ele mora em São Paulo, não sei, mas naquele dia teve alguém que o ouviu e, além de ouvir, interagiu com ele. E essa, o personagem, né, o amorista, ele é um ingresso. Ele é um passaporte. O ingresso. É um ingresso. É um ingresso. Porque as pessoas estão cada vez mais fechadas, em si mesmadas, e não querem avançar essa cancela. Quando você estava falando, tem a padaria, tem o local, tem... Veja, vai no Shopping Cidade Jardim. Tem muita gente que não entra lá. Porque fala, não, isso não é para mim. Eu não tenho condições nem de andar aqui. É a chamada catraca social. Ela é invisível, mas ela é mais forte do que a catraca do cinema, porque a catraca do cinema você vai na bilheteria, paga o ingresso, junta o dinheiro, paga o ingresso para quem não tem condições, você entra e você pode passar. Agora, a catraca social, às vezes a pessoa ganha dinheiro, cresce na vida, em todos os sentidos, e não tem coragem de adentrar aquele espaço, porque tem uma catraca social invisível, em que o indivíduo não tem coragem de avançar por vários princípios, começando por esse da história de hoje. Falta de identidade. A partir do momento que eu, liquidamente, não sei quem eu sou, tenho vergonha das minhas origens, tento descobrir, tento ser algo que não está ligado, que não tem lastro na verdade, que não tem lastro daquilo que eu sou de fato, eu acabo me entregando por um vazio existencial tão grande que nenhum ambiente é bom para mim. Eu não consigo mais entrar nos ambientes que eu entrava e eu não consigo mais entrar em ambientes que eu gostaria de entrar. Porque a pessoa fica um zumbi, a pessoa perde a sua identidade. Não é isso? Por isso quando você fala aí quando você me trouxe a provocação, você falou dos personagens. Hoje o personagem, de fato, olha que louco isso, é muito louco isso. Porque eu estava encaixado nesse personagem. Eu não posso rir, eu não posso falar assim. Se eu for na rádio, eu tenho que falar bem pausadinho. Eu tenho, opa, boa noite. Eu tenho que estar tudo na gravata, e não que eu não use. Eu uso meu social, eu gosto, eu uso, eu tiro e tal. Então, quando a pessoa me viu que eu tirei o social e vesti isso aqui, e fiquei assim, eu disse, tá perdendo tua identidade. Eu digo, Ou ao contrário. Você tá fazendo isso para você fazer as pessoas rir, você perdeu, você tá se perdendo. Eu digo, não, é porque tu não me conheceu aos 16 anos. Hoje, o meu metabolismo, doutor, é quando eu tinha 16, 14, 15 anos. Porque olha, foi estudando essas ciências, ou eu sendo não sei, eu fui encontrando as respostas, porque que meus níveis basais de dopaminas não estão desregulados. Como eu controlo esse estresse, doutor? Chega a ser 12 horas nesse carro. 2 horas da manhã até 9 horas da noite. Quando chega ali é do mesmo jeitinho.
Aí vamos ser sinceros, vai. Também não é só. Você contorna porque você faz graça com tudo. Aí, aí não tem jeito. Você está sempre rindo. Olha, vamos conversar amanhã. Ah, não sei, será que vai dar para a gente ter. Levando a vida leve, a gente consegue. Né? Eu acho que esse é o grande segredo teu. Se você, na literatura Machado de Assis, lá no personagem, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas criou o emplasto, né, que era contra, que era talvez um remédio contra o mal do século, aquela época, a depressão, a melancolia, aquela coisa toda. Que se formos reparar, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo mal. Né? Desde idos tempos, essa depressão, essa angústia, essa busca do ser humano por se descobrir tal. Agora, o teu emplasto, vamos assim dizer, o teu remédio é o sorriso, o teu remédio é o humor, é tirar a graça da onde às vezes até nem tem, onde seria algo trágico, né? Ou aquele outro velho ditado popular, fazer do limão a limonada. E você faz isso muito bem. E acho Então, que a tua doutor, contribuição com as pessoas que chegam aí é exatamente essa. Porque a pessoa já olha para você, já começa a rir. Aí, dali a pouco, vê a tua foto com isso, que é outro grande humorista. Aí flui, né? Aí relaxa, vamos assim dizer. Porque São Paulo é uma cidade que impõe tensão. É uma cidade tensa, o tempo todo tenso. Todo mundo está com pressa, sempre está com pressa, porque sempre está atrasado, porque o trânsito é grande, porque tem alguma coisa. Aí, de repente, ele entra no carro, que era para ser um momento de tensão, aí ele relaxa. e é muito, e acontece isso muito. Hoje, quanto mais eu descobri esse negócio que eu sou viciado nesses encontros, em conversar e trocar ideia, e quando as pessoas compram, né? Ontem mesmo teve uma senhora, uma nordestina, acho de Pernambuco. Olha, doutor, de tudo quanto é padrinho que já comprou meus produtos, ela entrou. Moço, o que é isso? Com 2 minutos que eu falei para ela, 2 minutos que eu falei para ela assim, que é o meu trabalho, que eu fazia, da onde vem os produtos que eu vendo hoje, quem faz os produtos. Aí ela já pegou isso aqui, que é a Tríade, que é meu primeiro produto, que é a empatia, respeito e Sim. confiança, que é as 3 pulseiras. Ela só perguntou, isso aqui quanto é que é? Eu peguei até um susto, porque geralmente, para a pessoa perguntar assim o preço, é depois de 30 minutos, é eu que tenho que falar, e entra o vendedor que conversa, e fala, oh, leva aí para ajudar nós, o negócio do menino, aí tem que entrar. Ei, o senhor não acredita que essa semana começaram a me chamar de... Porque diz que o cargo abriu, né? Silvio Santos, você acredita? Começaram a me chamar, o senhor é um comunicador, eu vou ver o senhor, o seu novo Silvio Santos, todo mundo dentro do carro essa semana. Ah, né? Abriu a vaga, né? Daí, brincando, abriu a vaga. Aí o que eu quero dizer dela? Ficou falando, não, eu preciso falar quem faz para criar valor, para não ir pro preço. Porque preço e valor são diferentes. Isso aqui para mim tem valor. Aí ela já pegou, doutor, ela me deu um susto quando ela pegou a bolsa junto. Isso, essa bolsa é isso, quanto é o preço? Eu fiquei assim, não, doutor, você quer dar um susto em mim, porque para me falar de preço eu tenho que falar do valor. Olha o que ela falou para mim, doutor. Com 5 minutos do carro. Moço, não precisa me falar mais nada, não. Eu tô olhando aqui no redor as fotos que você me mostrou, o valor do seu trabalho. O seu trabalho é fantástico. O seu trabalho é de uma hombridade, de uma honra. Olha, eu tô orgulhosa de estar aqui com o senhor no carro. Não, o senhor já me falou. Só de eu entrar e ver o senhor desse jeito aqui, o bom dia que você me Reconhecimento, deu. né? Sim. Ela falou, E o aí bom dia que você me deu. é, você tocou num, num ponto, né, do Silvio Santos, né? Que não o Brasil, mas o mundo todo perdeu. Sobretudo, um grande exemplo em 3 frentes. Né? O grande comunicador, o grande empresário e o grande homem, né? Um homem de valor, valores familiares, valores, tantas pessoas que ajudou. O empresário, no sentido de que saiu de uma barraca de comércio informal para um grupo, um dos maiores grupos empresariais do país, e um comunicador que unânime, né? Unanimidade em todas as emissoras e tal. Foi a boa tua lembrança nesse sentido, deixar aí
homenagem que, inclusive, quando nós gravávamos o programa passado, né, foi o momento que ele inclusive faleceu. Né? Foi. Mas E aí, doutor? e aí eu entendo esse ponto que a consumidora que já virou consumidora, né? Aliás, Foi? aliás, eu acho outro ponto, né? Dali a pouco você precisa criar um e-commerce para É, eu essas tô, suas coisas. Você precisa criar um e-commerce, porque você está cada vez mais conhecido, as pessoas perguntam de você na televisão toda hora, tá? Então, já é o momento de você começar a vender esses produtos, começar a vender e até desenvolver aí os seus trabalhos sociais com os dependentes químicos e outras pessoas com mais facilidade também, não dependendo assim tão somente do transporte, né? Tendo também essa outra atividade, vamos assim dizer, paralela, mas que, na minha opinião, vai ser a principal em pouco tempo, que é a sim. tua atividade artístico empreendedora com essas vendas e tal. E muito emblemática a questão da cliente de Pernambuco, porque ela te ouviu e, de repente, nem precisa falar mais nada. Eu quero comprar, eu vou levar, é isso que eu quero. Isso é muito interessante, né? Isso demonstra que ela nem precisa falar mais nada. Eu vou comprar, eu gostei. Comprei, e nisso ela compra não o teu produto, mas ela compra a tua ideia, que Não, e vale ela comprou para muito levar para mais. Pernambuco. Exatamente. Quando ela compra a tua ideia, ela compra muito mais do que um produto. É a mesma comparação que você fez com preço e valor. Né? Quando ela compra a tua ideia, ela compra todo o valor daquilo que você desenvolveu. Muito mais. Aí, ó, isso eu acho muito interessante. A pessoa Você passa e tudo passa aí. beleza. Não é? Então a pessoa comprou esse gesto dela de comprar, ela levou o bolo, ela levou tudo. Ela não levou só a tríade, ela não levou apenas isso, apenas a bolsa, ela comprou tudo. Ela comprou a ideia, ela comprou esse projeto todo que você tem. Né? Então, como nós estamos aí nos minutinhos finais, eu quero que você se despeça aí do nosso público e já deixe o gostinho da história da semana que vem. Ó, mais uma vez é um prazer, uma satisfação. Eu saio daqui com mais provocação na cabeça, porque me volta. Claro. Porque se eu for falar, porque eu ainda tô ainda nesse que você falou dos personagens, do mundo líquido. Porque hoje, doutor, ontem eu encontrei um doutor, que virou meu padrinho também. Eu estou tendo muita felicidade. Fazer esse meu trabalho com a energia, da forma que se faz dentro do carro, automaticamente as pessoas estão comprando de mim. Não é que é qualquer coisa, tem um valor. Eu percebi que se eu coloco uma garrafa dessa aqui, eu arrumo uma garrafa dessa, eu coloco empatia para você colocar água na geladeira, as pessoas vão comprar, doutor. Porque elas estão comprando a ideia que eu estou passando e de onde Exato. vem, que são pessoas que estão produzindo, que a gente está se mantendo com isso, que a gente está tirando renda. Um rapaz do TI falou desse cara, eu perguntei que ele trabalha, ele falou, eu trabalho em TI. Eu digo, é? Aí ele falou, você não. Você é uma pessoa interessante. Eu falei, como assim? Eu digo, é. Porque quem trabalha em TI... Olha o que ele falou para mim. Quem trabalha em TI são pessoas comuns, assim, no sentido do líquido, que ele falou, né? Não no comum no sentido que eu trago. Você não. Ele falou, você é interessante. Porque você não está na TI. Olha, doutor. Ele falou que é interessante porque eu não estou na TI. Eu não sou de TI. Eu não sou de TI, é por isso que eu me torno uma pessoa viva, interessante e não apática, apagada. Foi isso que ele falou, as palavras dele. E o doutor foi fantástico, porque o doutor disse a mesma coisa. O doutor levou, rapaz, eu vou levar, que eu quero ser teu padrinho, e levou, e assim está acontecendo. Está acontecendo. Então, e a mesma coisa que eles dizem, porque, voltando ao líquido, o líquido é aquilo que eu falei pro senhor. Porque quando eu criei o personagem, falaram para mim, algumas pessoas hoje já não, que eu tinha deixado de ser eu. Não, o humorista fez Não. voltar quem eu sou. O humorista fez eu voltar quem eu sou. Porque Quando se eu... Fernando Pessoa escrevia porque se em eu tivesse... heterônimo, se eu tivesse... que nem se eu tivesse que nem eles,
Hoje eu estava doente, hoje eu não estava mais aqui em São Paulo, porque eu queria me encaixar nessas caras fechadas. Teve momentos, doutor, teve momentos de falar, eu sou tão abestado assim, porque eu tenho que estar rindo para a pessoa, e quando, mais uma vez, que eu encontro a neurociência, que ela diz, meu amigo, você não tem escolha. Ou você se mantém assim e produz dopamina a partir de substâncias naturais, dopamina, ocitocina e serotonina, ou você vai para o outro lado e produz cortisol, noradrenalina e se torna pessoas apáticas. Então, você que sabe, você que escolhe. Então, esse estado do meu espírito de humor, eu não tenho escolha, doutor. Eu não tenho escolha. Você vai, é a sua maior arma. Eu não tenho escolha. O humor, e como eu estava dizendo, quando o Fernando Pessoa, por exemplo, ele escreveu, né, que ele já faleceu faz tempo, escreveu como ele mesmo, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, ele escrevia com heterônimos, em todos eles havia uma identidade em si, ele não estava se fazendo de outra pessoa, havia uma identidade em si, entre todos esses autores, mas que ele criou personagens diferentes e autores diferentes diante da genialidade dele, e não porque ele estava se desfazendo do seu eu, né? Então, eu acho que quando você cria esse personagem, além de uma defesa, é uma pluralidade do teu conteúdo, da tua natureza, da tua forma de resgatar lá o Fernandinho, lá do norte do país, que tem muita história para contar, que tem muita empatia para distribuir, não é isso? E dá o spoiler da outra história, Fernandinho. Vai estar acabando o nosso tempo. A outra é outra história fantástica, porque essas histórias que eu estou contando o que vem trazendo até se tornar um humorista. Então é outra dessa pegada da década de 80, 90 ali, fantástica, com conteúdo também extraordinário, que é o quê, doutor? Até o nome. Um sabonete e uma toalha. Aguardem um sabonete e uma toalha para a semana que vem. Para que semana que vem. Que essa é a nossa nova história. Outra coisa, vamos tentar fazer um programa desse com algum passageiro? Ah, sim! Não, vamos. Nem que a pessoa não quiser se identificar, tal, vamos tentar fazer essa interação, e aí, às vezes, se a pessoa quiser conversar com ela, aí a gente sente ao vivo, vamos assim dizer, como a pessoa reage. Um completo desconhecido que, de repente, entra para pegar um carro de aplicativo, entra num programa de televisão e passa por todo esse teu processo de humorização e amorização. Gostei disso aí, humorização e amorização. Gostei disso aí, humorização e amorização. Doutor, obrigado. Obrigado. Um abraço especial, boa tarde para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, se tiver. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, gente. Fica com Deus. Bom trabalho para você também, Fernando. Valeu, um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.